Quando eu trabalhei numa comunidade terapêutica, eu vi ali eles no caminho de um tratamento de uma doença que não tem cura, mas tem tratamento, ou seja, é um caminho, é um tratamento. É um tratamento que eu entro nesse tratamento e não saio mais dele. Eu tenho que seguir aquele caminho o resto da minha vida. Porque se eu sair, o que é que vai acontecer? Se eu tomar um primeiro gole, o que é que vai acontecer? Eu volto. Eu volto à embriaguez. Nossa, isso conversava comigo assim de uma forma profunda. Eu que nunca tinha tomado um gole de álcool, isso me mostrava assim, dizia, meu Deus, é exatamente essa jornada. É exatamente esse o caminho de conversão, é isso. Ok, eu entendi. Um é o semeador, um é a semente, o que muda é o terreno. Mas o que isso tem a ver com os 12 passos do ar, como você falou no início aqui dessa aula? Você só está assistindo um corte, isso é um corte de uma aula, tá? De uma aula que eu estou publicando semanalmente no canal. Então, como eu falei, os meus primeiros mestres sobre educação comportamental, os meus primeiros mestres sobre formação humana, com certeza foram os adictos. Quando eu trabalhei numa comunidade terapêutica, eu vi ali eles no caminho de um tratamento de uma doença que não tem cura, mas tem tratamento, ou seja, é um caminho. É um tratamento. É um tratamento que eu entro nesse tratamento e não saio mais dele. Eu tenho que seguir aquele caminho o resto da minha vida. Porque se eu sair, o que é que vai acontecer? Se eu tomar um primeiro gole, o que é que vai acontecer? Eu volto. Eu volto à embriaguez. Nossa, isso conversava comigo assim de uma forma profunda. Eu que nunca tinha tomado um gole de álcool, isso me mostrava assim, dizia, meu Deus, é exatamente essa jornada. É exatamente esse o caminho de conversão, é isso. Jesus é o caminho, eu entro nesse caminho, passo a passo. E o primeiro passo, eu trouxe até aqui os passos. Ó, o primeiro passo diz o seguinte, só vou citar os 3 primeiros, só para fazer aqui uma associação. O primeiro passo é o seguinte, admitimos que éramos impotentes perante o álcool e que tínhamos perdido o domínio de nossas vidas. Na verdade, aqui eu puxei da internet, mas não é assim que eles falam, não. Tem que falar assim, ó, admito que sou impotente perante o álcool. Aqui é do AA, tá? Do vício. E que perdi o domínio sobre minha vida. Esse primeiro passo eu posso associar com aqueles que estão à beira do caminho. Como é que eu faço para deixar de ser semente que cai na beira do caminho, terreno de beira de caminho? Terreno de beira de caminho não está no caminho. O que significa estar no caminho? Reconhecer a verdade. Qual é a verdade? Eu sou impotente. Ah, professor, mas isso é tão absurdo, isso é uma coisa tão... que seria uma coisa tão... sei lá, tipo, como se eu estivesse evocando uma falta de responsabilidade. Não, muito pelo contrário. Ah, professor, isso daqui é uma coisa tão espiritualista, por que você diz que isso é uma coisa da formação humana? Ou então, por que você está falando isso? Isso eu já sei, eu já faço esse passo, é a minha miséria. Eu ouço muito isso dos meus irmãos católicos. Ah, é a minha miséria. Eu ouço isso muito dos meus irmãos católicos. Ah, é a minha miséria. Virou identidade? Como assim? Falta de compreensão. Filosoficamente falando, o ato puro é Deus. Tudo é ato. Por exemplo, eu estou aqui em ato. Filosofia tomista. Aristotélico tomista.
eu sou Adailton, porque sobre a potência de ser Adailton, a misericórdia criadora me fez participar do ser. O ato puro. Então, veja, eu estou à beira do caminho quando eu não reconheço a verdade. O que é a verdade? A verdade é o ser. Isso aqui eu estou evocando filosofia realista na veia. Está muito distante das filosofias modernas, contemporâneas. Então, a verdade das coisas. Eu tenho aqui no canal conteúdo em que eu busco dialogar com as pessoas materialistas. Aí eu evoco textos, como tem aqui, ó. Aqui que tá. Ali. Textos dos estoicos, que eram materialistas. Mas para eles, a verdade, o ser, ou Deus, era o próprio universo em si. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É reconhecer que eu estou aqui agora, eu sou Adailton, eu tenho essa existência, eu tenho essa vida, porque me foi dado. Eu não sou o autor disso. Minha impotência está muito além do que o que eu não consigo fazer, ou os vícios que eu não consigo vencer. A minha impotência, a minha impotência está no fato de tudo que em mim é ato, eu recebi inicialmente por participação da misericórdia criadora de Deus. Ela é ontológica. Ela não é só moral, ela é ontológica. Está no meu próprio ser. Então, quando eu digo assim, Senhor, sem ti eu não sou nada, antes de ser uma coisa, antes de ser algo moral, é algo ontológico. Porque todo ser e toda verdade, toda existência, só é e existe em Deus. Nossa, isso. Mas aí, passo 2. Venham a acreditar que um poder superior a nós poderia me devolver a sanidade. Veja, passo 2. Vou repetir. Venham acreditar que um poder superior a mim pode me devolver a sanidade. Eu perdi essa sanidade. Perdi em meio aos vícios. Mas um poder, o ato puro, o puro ato de misericórdia, o ser completo, ele pode me restaurar. Ele pode restaurar a minha sanidade. Meu Deus do céu, se isso aqui não está falando de conversão, eu não sei o que está falando. AA. Passo 2 do AA. Isso que eu, meu Deus do céu, Senhor Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pela tua providência na minha vida. Muito obrigado pela tua misericórdia. Muito obrigado. Eu não sei onde eu estaria, nem quem eu seria, se o meu caminho não tivesse sido traçado da forma como você traçou, como o Senhor traçou. Isso é pura conversão, isso é pura conversão. Isso nos livra. Voltar à sanidade é criar raiz em si. Olha o terreno 2 aqui aparecendo. Eu não fico à mercê dos êxtases
é o que leva as pessoas para as drogas. Fugas. A sanidade de voltar para a verdade de quem eu sou, a minha pequenez, pobreza. Na potência que só se torna ato por graça de Deus. Passo 3. Decido entregar a minha vontade, a minha vida, aos cuidados de Deus, na forma em que o concebemos. Submissão da vontade. Decido entregar a minha vontade, a minha vida, nas mãos de Deus, conforme o concebemos. Fazei vossa vontade, ó Pai. É sair da lógica do mundo, da armadilha do mundo, das armadilhas que nos prendem, que nos imprimem sofrimentos que não são sofrimentos que estão nos levando a Deus. Não está ajudando com o nosso processo de desenvolvimento, crescimento. Isso é uma coisa muito comum. Eu conheço muitos irmãos que estão sofrem. Estou sofrendo. Porque é isso mesmo, né? O caminho de Cristo, eu pego a minha cruz, aí eu olho assim, eu digo, irmão, meu Deus. Não é não. Há sofrimentos e sofrimentos. O sofrimento faz parte da vida. Uma coisa é eu sofrer um mistério no meu caminho de conversão. Outra coisa é eu sofrer exatamente porque eu não me converto. Porque eu continuo preso na lógica do mundo. Então veja, essa foi a grande lição que eu tive na minha vida. Muitas experiências com Deus, desde muito jovem. Muitas leituras de textos da igreja, da Bíblia. A Bíblia primeiro, 7 anos, eu já estava ali lendo, em oração. Mas essa experiência me mostrou, me fez indagar como é que eu posso atrapalhar menos, ser fiel nas pequenas coisas. Existe uma premissa nas metodologias modernas de educação comportamental, tá? Que diz o seguinte: como você faz uma coisa, você faz todas. Outro dia, eu estava justamente falando isso daqui para os meus filhos. Estava explicando para eles a diferença da perfeição na visão platônica. Visão platônica é a visão que praticamente moldou o Ocidente. E moldou o Ocidente porque praticamente moldou o catolicismo. Santo Agostinho, ele tinha muita influência de Platão, né? E na percepção platônica, existe um mundo ideal. É o realismo extremo de Platão, mundo ideal. No mundo das ideias existe um homem. No mundo das ideias existe um adailto ideal. E a gente começa a confundir perfeição com idealização. Enquanto que o conceito aristotélico é totalmente diferente. E esse conceito aristotélico, ele casa com a etimologia da palavra perfeito, superfeito, plenamente feito. Então a perfeição é fazer bem, é fazer pleno. O perfeito é o feito. Eu tenho até uma live aqui no canal que eu repito muito isso. É um erro dizer
É melhor o feito do que o perfeito. Não, aí estamos confundindo as ideias. O correto seria é melhor o feito do que o idealizado. Isso daqui é que deveria ser a frase, porque nós estamos chamando de perfeito aqui é o idealizado. Porque o feito é o perfeito. A perfeição é a atualização da coisa. Eu tenho uma potência e eu atualizo essa potência. Então, eu aperfeiçoei a potência. No momento que deixa de ser potência e torna-se ato, aperfeiçoou, feito, plenamente feito, bem feito. Ser fiel no pouco, é no dia a dia. Veja, não estou aqui com filosofês, não estou aqui com... É isso mesmo, é no momento que eu acordo e eu vou fazer o quê? Qual a primeira coisa que eu faço quando eu acordo? Arrumar minha cama. Bem feito. Não de qualquer jeito. Bem feito. Isso casa muito com a fé cristã. E aí, minha licença aos meus irmãos cristãos, principalmente católica. Tá? Por quê? Por quê, professor? Para pensar. Os ritos envolvem isso. Então, se você pegar os sacramentos, eles têm ali expressões materiais. Como, por exemplo, o banho do batismo. Como, por exemplo, comer e beber na Eucaristia. São coisas que fazemos diariamente e rotineiramente. Tem um significado isso. É justamente trazer essa fé, encarnar essa verdade, Logos, essa palavra, segunda pessoa, encarnada no dia a dia. Por isso que é importante. É importante ter essa formação humana. Por isso que é importante compreender alguns elementos aqui, que são, inclusive, anteriores. E aí, quando eu digo anteriores, não na ordem de assimilação, mas como preparação. Por exemplo, não compreender exatamente o que é ato e potência nos confunde. Nos confunde para entender o que é a ação dessa graça em nós. Nos confunde e reduz a nossa compreensão da misericórdia divina. Deus não teve misericórdia de mim a partir do momento que eu cometi o primeiro pecado, não. Nem ele teve misericórdia de Adão e Eva depois que eles comeram no fruto do jardim, não. A misericórdia de Deus ela já acontece na criação, em trazer a existência. Mas eu não compreendo isso. Por quê? Porque eu não tenho elementos básicos. Eu sou totalmente bombardeado, influenciado por pensamentos e filosofias que vão totalmente no sentido contrário da minha fé. E eu vou para a missa todo domingo, eu me confesso regularmente. Mas eu continuo, desculpa, perdido. Eu ia falar outra palavra começada com N. Porque eu não tenho profundidade em mim. Porque eu sequer sei. Tudo bem que eu não saiba o que é a verdade, mas eu sei que ela existe. Eu pelo menos desejo encontrar. Como Jesus falando para Pilatos, né? Eu vim dar o testemunho a Pilatos. Eu acho essa passagem maravilhosa. É Pilatos, eu vim dar o testemunho da verdade. Para isso que o Filho do Homem veio ao mundo. Para dar testemunho da verdade de Pilatos. E o que é a verdade? Veja. Aquele que lavou as mãos, omisso. O que é a verdade? E a gente pode dar uma entonação de quem deseja uma resposta e o que é a verdade. Ou de quem faz uma afronta, o que é a verdade?
relativizando-a. Seja qual for a entonação que Pilatos deu nessa pergunta, eu acredito que a entonação que ele deu foi buscar uma resposta, o que é a verdade, que é mais profundo, foi o que Jesus respondeu. Não, professor, mas Jesus ficou em silêncio. Exatamente, essa é a resposta. Essa é a resposta. É essa a resposta de Jesus. Ele fica em silêncio. Por que, professor, ele ficou em silêncio? Vou procurar saber? Não sou eu que vou me arriscar aqui. Pegar aí os santos, os padres da igreja, o que é que eles dizem? Entende? Eu busco. Eu busco. Eu posso não saber o que é, mas eu a busco. Esse é o meu fim último. O meu fim último não é conquistar. Isso tudo é vaidade, não é conquistar um título, não é atingir, não é. Tudo bem, tudo isso faz parte da nossa vida. Eu tenho que bater metas, eu quero bater metas, eu quero construir coisas, eu quero, mas o meu fim último não é esse.